noite, sexta-feira, 26 de agosto de 2022, e nós estamos começando a segunda edição do ACP Fatos. Vamos repercutir assuntos de interesse da nossa comunidade, do nosso estado, do nosso país, das notícias mais importantes da tarde de hoje, início desta noite. Como, por exemplo, família acusa governador de Alagoas de matar vereador e pede proteção à Polícia Federal. Começou o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. Você sabe o que é proibido? Nós vamos explicar. Procuradora da República aponta 10 ilegalidades cometidas pelo ministro Alexandre de Moraes. Homem viaja 100 quilômetros para tentar reatar o namoro e acaba preso. Varíola dos macacos, conforme nós previmos, aumentam os casos em Santa Catarina. Subiu para 72. Só Florianópolis está com 26. Fiquem conosco, a segunda edição do ACP Fatos já está no ar. Nem parece que estamos vivendo no Brasil, né? Veja só, a filha do vereador Adelmo Rodrigues de Mello, o Neguinho Boiadeiro, assassinado por pistoleiros em 2017, ao sair da Câmara de Batalha, em Alagoas, protocolou ontem um requerimento à Polícia Federal, ao Ministério Público Estadual de Alagoas e ao Ministério Público Federal, solicitando proteção a seus familiares e reforçando o pedido de federalização das investigações acerca da morte de seu pai. Nos documentos, Maria Cavalcante de Mello, conhecida como Bahia Boiadeiro, acusa o governador Tampão e candidato à reeleição de Alagoas, Paulo Dantas, do MDB, e a primeira-dama Marina Dantas, de serem os mentores e mandantes do assassinato de seu pai. A coligação de Dantas afirma que a acusação é falsa e diz que Bahia Boiadeiro já desmentiu em juízo e garante que o caso já foi esclarecido pela Secretaria de Segurança Pública de Alagoas. Os Dantas, né, são aliados do ex-governador e candidato a senador Renan Filho e do senador Renan Calheiros. Estão bem de amigos, hein? O crime levou a região do sertão de Alagoas a vivenciar um cenário de Velho Oeste há 5 anos. Quando foi assassinado, o Neguinho Boiadeiro e sua família faziam oposição à família Dantas, direcionando críticas e preparando um dossiê contra o agora governador, que é ex-prefeito de Batalha, e sua esposa, então prefeita do município sertanejo. Velho Oeste no Brasil? Só falta isso. E começou a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão hoje. Você sabe o que está proibido? Nós vamos explicar aqui. Por exemplo, não pode propaganda de marca. Os partidos não podem usar o espaço, ainda que de forma disfarçada ou subliminar, para promover marca ou produto. Também não é permitida a transmissão de imagens de realização de pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível identificar a pessoa entrevistada ou em que haja manipulação de dados. Os candidatos podem, porém, divulgar pesquisas eleitorais, desde que sejam informados o período de realização e a margem de erro. Não é obrigatória a menção aos concorrentes. Não pode ridicularizar os adversários. A resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que trata das regras da propaganda eleitoral, também prevê que não é permitido o uso de propaganda gratuita a fim de degradar ou ridicularizar candidatos ou candidatas. Não podem ser feitas montagens e não pode haver uso de computação gráfica, desenhos animados e efeitos especiais dos programas. Os partidos também não podem usar o tempo destinado a candidato a deputado federal ou estadual ou distrital nas candidaturas a presidente, governador e senador. Está permitida, no entanto, menção, legenda e fotos com referência aos candidatos a presidente, governador e senador. Nos programas de candidatos ao Planalto, ao Senado e aos governos estaduais, os partidos podem optar pela participação de candidatos a deputado, desde que o depoimento consista exclusivamente em pedido de voto ao candidato que cedeu o tempo e não exceda 25% do tempo de cada programa ou inserção. Nesse caso, a sigla também pode perder tempo de propaganda eleitoral. A propaganda veiculada na TV deverá contar com a substituição por meio de legenda oculta, o chamado closed caption, né? Janela de intérprete de linguagem de Libras, de sinais, né? E audiodescrição. O conteúdo também deve contar com uma legenda com a indicação propaganda eleitoral gratuita. Hoje, por exemplo, pela manhã, muita gente não gravou, né? E aí, as emissoras de rádio e na televisão
A televisão fica só o sinal e as emissoras de rádio repetindo. Horário reservado para propaganda eleitoral. Horário reservado para propaganda eleitoral. Horário reservado para propaganda eleitoral. Porque o sujeito não gravou, só por isso. Aqui não tem, viu? Falando em propaganda eleitoral, lembramos do ministro Alexandre de Moraes. A Procuradora da República, Tameia Danelon, fez um estudo jurídico sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, determinando a operação da Polícia Federal de busca e apreensão contra 8 empresários, e ela apontou 10 pontos flagrantemente ilegais cometidos pelo ministro. Ela é especialista em direito constitucional e professora premiada. Por exemplo, primeiro ponto, os empresários não têm foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal, ou seja, eles não poderiam ser investigados ou julgados pela Suprema Corte. Está no artigo 102 da Constituição Federal. Segundo, o ministro Alexandre de Moraes seria uma suposta vítima e, assim, ele estaria impedido de ser o relator do caso. Está no artigo 252, 4 do Código de Processo Penal. 3. Os supostos crimes inexistentes estão sendo investigados em inquérito ilegal das chamadas milícias digitais, pois foi aberto de ofício pelo Supremo Tribunal Federal, sem pedido da Polícia ou da Procuradoria-Geral da República, que é uma violação do sistema acusatório. Quarto, as conversas privadas foram obtidas de forma indevida, com a violação da intimidade protegida pela Constituição. Logo, seria uma prova ilícita. Isso está também na Constituição, no artigo 5º, inciso 10 e 12, também no 56 da Constituição Federal. Quinto, os crimes contra Estado democrático de direito pressupõem uma violência ou grave ameaça. Contudo, não se tem notícia de que os empresários, que são pessoas de 60, 70, 80 anos, praticaram essas condutas contra qualquer poder da República. Então seria mais um. Sexto, a Procuradoria-Geral da República ou o Procurador-Geral da República não foi ouvido previamente antes da operação. O parecer do Ministério Público deve ser oferecido antes do juiz decidir sobre uma busca e apreensão, por exemplo. Isso está no artigo 18 da Lei 75 de 1993. Sétimo delito do ministro. O perfil do empresário Luciano Hang, no Instagram, por exemplo, foi bloqueado no YouTube e por aí afora vai, sem que fosse indicada qual mensagem enviada por ele no grupo de empresários teria eventual conteúdo ilícito. Oitavo erro do ministro. O eventual bloqueio de contas bancárias dos empresários seria completamente desproporcional e não se presta a apurar o suposto crime cometido pela palavra escrita. A análise dos extratos bancários não será necessária para provar nada. O que vai provar um extrato bancário? Nono erro do ministro. Os advogados não tiveram acesso à decisão que determinou as buscas e apreensões e os bloqueios das redes sociais, fato que viola o princípio da ampla defesa, artigo 5º da Constituição Federal. E, por fim, a procuradora divulga ainda que, de acordo com o que foi divulgado, foi dito, tem-se apenas conversas privadas trocadas por senhores sobre política, algumas críticas ao sistema de apuração de votos e ao Supremo Tribunal Federal. Críticas essas que não configuram crime, são liberdades de expressão. O ministro Alexandre de Moraes está procurando. E tem um velho ditado que diz que quem procura, acha. Aqui em Santa Catarina, um homem foi preso, um homem de 23 anos, foi preso após viajar. Ele saiu de Blumenau e foi para Rio do Sul para tentar reatar o namoro com uma ex-namorada, uma menina de 18 anos, na madrugada de ontem. Segundo a Polícia Militar, no entanto, ele acabou agredindo a jovem, o pai da moça, depois da recusa dela ao pedido. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito saiu de Blumenau, foi até a cidade da vítima. A jovem contou que estava em casa quando o ex-namorado chegou, pediu para que o relacionamento fosse retomado. Ela negou e ele entrou à força no imóvel, no bairro Budag, para agredi-la. O pai da menina ouviu o barulho, foi ajudar a filha e acabou sendo agredido pelo ex-genro. Na sequência, ainda de acordo com o relato da jovem aos policiais,
o rapaz a arrastou para fora de casa e bateu a cabeça dela contra uma janela. Durante o ataque, o agressor começou a ameaçar o pai e a moça de morte. Vizinhos perceberam a violência e seguraram o homem até a chegada da polícia militar, que o prendeu em flagrante. A Polícia Civil informou que o suspeito foi preso por lesão corporal, ameaça, injúria e violação de domicílio. Imagine, vai tentar reatar o romance e agride a família? Pensando o quê? Conforme nós previmos, falamos, antecipamos aqui, o número de casos de varíola dos macacos continua subindo em Santa Catarina. Ontem foram registrados 72 casos confirmados da doença, sendo 26 em Florianópolis. A capital lidera o número de casos da doença no estado. Além dos casos confirmados, outros 267 estão sob investigação. Essas pessoas aguardam o resultado dos exames para a confirmação do diagnóstico e a estimativa é de que pelo menos metade seja confirmado. Nós falamos ontem para vocês que só às terças-feiras eles vão divulgar os boletins, a DIV vai divulgar os boletins e certamente teremos um aumento considerável na próxima semana. Vamos conferir a previsão do tempo? Parece que vai mudar o tempo no final de semana. De novo, haja saúde, né? Direto da Climaterra em São Joaquim, a hora é a vez do Homem do Tempo. Boa noite, Ronaldo Coutinho. Boa noite, Peron. Agora à tarde nós tivemos o quê? Uma tarde bonita em Santa Catarina. Chegou aqui na região de Jaraguá do Sul a 25, 28 graus, em torno de 30 aqui em Itapiranga, 0,4 negativo aqui em Bom Jardim e 0,3 negativo em Painel. Deu geada no topo da serra, entre Curitibanos, Fraiburgo e nos Campos de Palmas. Foi a 9ª negativa seguida em Santa Catarina e a 8ª geada. E o pessoal só falando de calor. Ora, as bolas, está amanhecendo frio. De tarde, sim, está quente. Vocês amanhã vão ter um dia quente, talvez chegue entre 29 e 31 graus a máxima, tempo bom, fresquinho de manhã, uns 12, 15 graus e quente à tarde. É aproveitável. No domingo começa com tempo bom, fresquinho de manhã, talvez consiga chegar a 24, 25, 26 graus e desaba a temperatura do meio, final da tarde para frente, quando entra um vento sul com rajadas até forte e pode ter alguma chuva entre a tarde ou a noite. É coisa rápida. Na segunda já amanhece tempo bom. Pode ter mínimas nos arredores aí da região de Jaraguá de 4 a 7 graus e na cidade 7, 8, 6 graus. Vai fazer frio na segunda-feira e à tarde fica ameno, não passa muito de 18. Continua frio também nas terça e quarta-feira. Com nublado, períodos de sol, nublado, mas frio. Então, verão no sábado e começa a mudar no domingo e inverno na segunda. Na Climaterra, um bom fim de semana a todos. Voltamos amanhã. Ronaldo Coutinho. E de volta, vamos trazer aqui notícias de Jaraguá do Sul. A Prefeitura de Jaraguá do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está divulgando, veja, outro tema que nós alertamos aqui. Está divulgando a partir de agora, a partir desse mês, boletim da dengue. Por quê? Nós falamos aqui sobre o aumento dos casos de dengue. Esses boletins trarão informações sobre o número de casos suspeitos, os investigados, todos os que forem descartados aqui dentro do município, além do local de origem dos casos confirmados e os bairros com maior incidência de focos do Aedes aegypti. Tem aí na tela para você os dados. O objetivo do boletim é informar a população e alertar sobre o crescimento do número de focos e casos confirmados de dengue em Jaraguá do Sul. Nós já falamos disso aqui. O diretor de Vigilância em Saúde, Dalton Fernando Fischer, lembra que a situação do município, a exemplo do que está acontecendo em todo o estado, preocupa. Por isso, a necessidade de criar novas estratégias para sensibilizar os munícipes em relação à eliminação de possíveis focos da dengue. Precisa sensibilizar as pessoas ainda que não pode deixar vasilha com água, aquelas plantas que ficam acumulando água, não pode, pneus, latas de boca para baixo, garrafa de boca para baixo, e etc. e tal. As pessoas não aprendem nunca. Tivemos um aumento considerável de casos de dengue aqui em Jaraguá do Sul, de focos de dengue. Só para lembrar aos desavisados, dengue mata, viu? Só para controle. Só para você ter uma ideia, aqui em Jaraguá do Sul, o aumento dos casos de dengue foi de 65%. 65%.
tá? E em todo o ano de 2021, foram 933 focos. Agora, só até a metade do ano, já são 564. São 512 casos suspeitos e 70 confirmados. Outros 27 casos estão sendo investigados e 415 foram descartados. Foram dados como negativos. Lembrando de novo às pessoas que dengue mata, tá? Então, ó, só para recordar aqui, pratinhos de vasos de plantas, plantas aquáticas, ralos, tampinhas de garrafa, bromélias, pneus, calhas em armadilhas, né? São verdadeiras armadilhas para que as pessoas tenham em casa um criadouro para o Aedes aegypti, tá? Então, abra teu olho e tome cuidado, tá bom? Por enquanto é isso. Bom final de semana. Vem aí um friozinho, capricha, né? Se agasalhe, dá para fazer umas comidinhas boas e nós nos encontramos na segunda-feira a partir do meio-dia. Bom final de semana para você e, claro, já estamos te esperando. Até lá.